Meus amados irmãos e irmãs, membros do apostolado da oração aqui da nossa paróquia, nós estamos na primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, e nós estamos no tempo pascal, celebrando o mistério da ressurreição de Jesus. E eis que se nos apresenta o Evangelho que nós sempre rezamos nas missas e nas exéquias de corpo presente. É este Evangelho aqui de São João, exatamente esse trecho que nós sempre recordamos. E a liturgia da igreja, a liturgia da palavra, ela é muito sábia quando nos recorda o mistério da morte, justamente para valorizar a vida. Na literatura cristã, na vida cristã, falar sobre a morte não é um agouro, como a gente é acostumado nas crendices populares. Não. Meditar sobre a morte é uma virtude. Os grandes e os maiores santos escreveram sobre a morte. Eu poderia lembrar aqui Santo Antônio, São Francisco, Santo Afonso. Santo Afonso escreveu um livro, Preparação para a Morte. Aí todo mundo pensa que é um livro triste, um livro de agouros, e não é nada disso. É dentro da mesma espiritualidade que Jesus está tratando aqui no Evangelho de não se perturbe o vosso coração. Foi o que Jesus disse aos discípulos, tenham fé. Aí a carta de São João vai dizer, a fé lança fora todo medo. Porque a fé é sinônimo de confiança. E por que Jesus disse não se perturbe? Porque o último adversário e o maior foi a morte. E ele venceu a morte na cruz. A Páscoa, que é a ressurreição, é a vitória sobre o último e maior adversário. A vitória sobre a morte. A Páscoa é isto. Então não tem por que perturbar-nos? Não se perturbe, tenham fé em Deus, fé em mim também. E aí ele vai declarando por que fé, por que não medo, por que confiança, por que não medo da morte? No céu tem muitas moradas. E a gente lembra que o que mais nós, quando vamos ficando crescidinhos na vida, o que mais a gente almeja é o quê? Uma morada, não é assim? O filho quando vai crescendo, a filha quando vai crescendo, meu pai, minha mãe, meu sonho é trabalhar e ter uma casa. Meu sonho é trabalhar e ter uma casa. No céu é a mesma coisa. Por isso Jesus disse, calma, não se perturbe o vosso coração. No céu tem muitas moradas. Só que as de lá, diferentemente das daqui, a gente constrói com as nossas boas obras. A gente constrói na base da fé, da confiança, do amor. Aqui é na base do dinheiro e do trabalho. No céu é com base na fé, nas boas obras. E isso, meus irmãos, deve acalentar o nosso coração. E é verdade mesmo. Se hoje Deus estiver lhe provendo de muita saúde, se Deus estiver lhe provendo de muita paz, de muito conforto, louve a Deus por isso. Mas com certeza o momento da dor virá. E o momento da morte também virá. Por isso mesmo, nós devemos sempre estar vigilantes para o momento da dor. E mais sem perturbação. É a palavra de Jesus no Evangelho. Não se perturbe. Aguenta firme as tormentas e as dificuldades, mas não deixe o coração ficar perturbado. O coração na Bíblia é o centro do ser humano. É o centro. Então, pode perturbar outras coisas, mas não deixe o coração perturbar. Tenha fé em Deus, tenha calma, espera a tempestade passar.
E essa sabedoria que nos dá é o Santo Evangelho. É a palavra de Jesus. É o coração dele manso e humilde. O único ao qual nós devemos realmente nos apegar. E de fato, meus irmãos, não sei se vocês já tiveram oportunidade, talvez alguns de vocês aqui já, mas alguém já viu alguém morrendo, por exemplo, ou acompanhou uma pessoa no leito de morte, os últimos dias ou os últimos momentos? Chega um momento em que, se a pessoa for de espiritualidade, se a pessoa tiver tido a oportunidade de receber a visita de um padre, confessado, recebido a uma extrema-unção, comungado, tem uma hora que a pessoa sereniza, sabe? Chega esse momento. Já dei muito e dou muita unção em UTIs. Tem outros momentos não, que são de fato perturbadores. Mas tem outros momentos que a gente vê que a pessoa vai se entregando, parece que essa certeza do Evangelho aqui finalmente chega. Finalmente chega para a pessoa. Aí vem um familiar ou outro e diz assim, ó, não se perturbe o vosso coração. A morada está pronta. Se a sua preocupação é construir uma casa, ela já está pronta. A maior de todas as preocupações fora derrubada, fora destruída. E este evangelho de hoje, meus irmãos, um dia, nós vamos precisar ouvir. Alguém vai proclamá-lo para nós, ou até sobre nós. E para concluir, nós tivemos há 2 semanas atrás a morte da mãe de um padre nosso aqui, do Padre Zé, né? Eu lembro lá no velório, os filhos, né? Esta imagem para nós deve nos ser tão familiar, deve nos ser tão de estima para nós cristãos que acreditamos na ressurreição e na vida, que deve nos fazer chorar de saudade, mas não de perturbação. Não de perturbação, mas de saudade, de tristeza, isto, obviamente que sim, né? E deve, humanamente falando, ser posto para fora, né? Mas esta certeza na ressurreição, na presença de Jesus, na confiança da morada e de que Ele derrubou todas as nossas preocupações maiores, é muito mais reconfortante. Então, que o Sagrado Coração de Jesus nessa noite, né, não deixe o nosso coração se perturbar, seja pelo que for, seja pelas perturbações humanas quais forem, e com certeza nós vamos saber superá-las na base da confiança, na base da centralidade, do equilíbrio. Imagine que o mar está revolto ao seu redor, está todos os passageiros do barco da sua vida desesperados, com medo de afundarem, e você está nesse mesmo barco da vida, mas você sabe que o leme está em boas mãos. E todo mundo pergunta, mas de onde é que vem essa tranquilidade toda? Aí você vai dizer do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Não se perturbe o vosso coração. Então essa palavra de Jesus para nós é mais do que conforto, né? Ela é certeza de que Ele realmente, né, está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.